Olá pessoal, eu sou o professor Galdir e eu vou apresentar para vocês os princípios de sistemas mecatrônicos. O termo mecatrônica foi criado por Tetsuro Mori, engenheiro japonês, em 1969. Ele reuniu os termos meca, que significa mecanismo, e trônica, de eletrônica, para formar a palavra. O termo em si descreve uma filosofia em que há integração coordenada e com o desenvolvimento concomitante de engenharia mecânica, engenharia eletrônica e engenharia de controle por computador. Essas engenharias trabalham simultaneamente para desenvolver um projeto mecatrônico. A filosofia, o termo mecatrônica já traz consigo não só as engenharias, mas a filosofia de integração dessas engenharias. Os produtos mecatrônicos têm funções mecânicas substituídas por eletrônicas, o que resulta em muita flexibilidade. Os projetos mecatrônicos são mais fáceis de reprojetar e reprogramar, são projetados assim. E eles têm capacidade de realizar coleta e relatórios automatizados, o que permitem, novamente, a reanálise e reprojeto desses sistemas. Se não o reajuste do produto em si, mas a criação de novos produtos baseados nas informações coletadas. O sistema mecatrônico não é apenas um casamento de sistemas elétricos e mecânicos, e é mais do que um sistema de controle. É uma integração completa de todos eles, em que é uma abordagem concorrente de design. Vocês precisam trabalhar com essas engenharias em paralelo e em conjunto e de forma integrada para poder ter um produto de qualidade. No projeto de carro, robô, grandes máquinas, máquina de lavar, câmera digital, o que você puder imaginar, uma abordagem integrada e interdisciplinar do projeto de engenharia está sendo cada vez mais adotada. São produtos cada vez mais seguindo a filosofia mecatrônica. A integração através das fronteiras tradicionais de engenharia mecânica, de engenharia elétrica, de controle, nos estágios iniciais do processo do projeto, permite que sistemas mais baratos, confiáveis e flexíveis sejam desenvolvidos. Essas engenharias precisam trabalhar desde o início. A mecatrônica em si precisa então envolver uma abordagem simultânea das engenharias para desenvolver produtos baratos, confiáveis e flexíveis. Mecatrônica em si reúne áreas da tecnologia envolvendo sensores e sistemas de medição. Então temos aqui sensores e sistemas de medição diversos nesses bloquinhos aqui. Sensores digitais, sensores analógicos. Envolve também atuadores digitais ou analógicos. Envolve também microprocessadores para sistemas de controle, para criar em conjunto com um sistema mecânico, para criar um grande produto mecatrônico. Essa é essencialmente o nosso resumo das ideias dessa disciplina. Nós vamos à frente vendo como que são detalhes desses aspectos aqui. Isso aqui é muito interessante. Nós temos as relações entre as especialidades. Essas engenharias, na verdade, acabam sendo divididas em 4 grandes áreas de ciência, que é a engenharia mecânica, a engenharia eletrônica, a engenharia de controle e a engenharia de computação, ou a grande área de programação. A combinação dessas 4 grandes áreas aqui cria interseções interessantes. Por exemplo, entre eletrônica e mecânica, a gente tem a eletromecânica. Entre eletrônica e controle, nós temos circuitos de controle. Entre programação e controle, nós temos o controle digital, usando provavelmente microprocessadores em geral. E nós temos, entre programação e mecânica, as áreas de CAD, CAM e SIM. CAD, CAM e SIM, nós temos como Computer Aided Design e Manufacturing. Então, é manufatura assistida por computador, projeto assistido por computador. Então, a gente tem softwares para poder projetar as peças, para gerar códigos e, de repente, até produzir essas peças através de ferramentas de usinagem controladas por computador. Além do que, tem a área de manufatura integrada por computador, que é a grande área de aplicação de mecatrônica também, que controla todo o processo de produção de peças e combinação dessas peças em grandes produtos. Então, a área de mecatrônica está inserida no universo todo, e a gente precisa entender que é mais do que a reunião dessas engenharias separadas e dessas áreas de conhecimento. É a integração
dessas partes, dessas áreas de conhecimento de forma sinérgica, tomando decisões em paralelo e não em sequência. Isso que a gente vai entender melhor. Nós temos, por exemplo, de projeto mecatrônico, o foco automático de uma câmera. Para usar a câmera, tudo que você precisa fazer modernamente é apontar ela para o que você quiser tirar foto e apertar a foto. Uma câmera com foco automático, ela vai se ajustar automaticamente no foco, usando os sensores e usando seus atuadores para mover a lente e fazer o ajuste final. A gente está falando de uma câmera, claro, com lentes mecânicas que podem ser ajustadas no foco. A gente não está falando de lente fixa, como a gente tem a maioria dos smartphones. Nós não precisamos ajustar o foco manualmente. Ela pode fazer um ajuste igual ou melhor do que a gente poderia fazer com seus sensores e atuadores. São vários tipos de foco automático, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui. No entanto, são várias soluções de mecatrônica aplicada. Suspensão inteligente de caminhão. A carga distribuída de forma irregular no caminhão muitas vezes é inevitável e você pode ter suspensões automáticas que conseguem fazer ajuste para poder fazer com que o caminhão se mova em terrenos acidentados, por exemplo, ou carregue essa carga desnivelada e tenha um passeio mais uniforme, um transporte mais uniforme. Nós temos também a linha de produção automatizada. Nós conseguimos ver aqui na linha de produção diversos braços robóticos, diversos KUKA aqui operando numa linha de produção de veículos, fazendo uma linha de produção, cada um fazendo sua etapa aqui na parte da linha de produção. Tudo isso são componentes mecatrônicos separados, provavelmente gerando carros que podem ser observados e foram produzidos em princípios mecatrônicos também, e trabalhando em conjunto numa grande manufatura integrada por computador. Então, o que não falta é exemplos pequenos, mais próximos de nós e maiores de alta escala. Dentro da área de sistemas mecatrônicos, nós temos o conceito de sistemas embarcados. O termo sistema embarcado é usado onde microprocessadores são embarcados em sistemas. Esse é o tipo de sistema que geralmente nos preocupamos em mecatrônica. Geralmente a gente está associado a microprocessador de alguma forma ou ainda a microcontroladores, que a gente vai ver mais à frente. O microprocessador geralmente é chamado apenas de processador, é um circuito integrado que realiza funções de cálculo e tomada de decisão de um computador. Hoje em dia a gente está bem inteirado de o que o processador faz, está nos nossos computadores, está nos nossos smartphones, está nas nossas televisões. Isso a gente tem uma noção total. O que a gente está falando aqui é que a gente precisa de microprocessadores e os microprocessadores, eles têm um poder muito grande de processamento, mas eles precisam de outros componentes. Então, para que um microprocessador seja usado em um sistema de controle, ele precisa de chips adicionais para fornecer memória para armazenamento de dados, portas de entrada e saída para permitir o processamento de sinais com o mundo exterior, no nosso universo de mecatrônica. Claro, nos nossos computadores vale a mesma lógica. Nossos computadores têm memória principal, têm memória RAM, tem memória externa, seria nosso HD, nosso pendrive, seja interno ou externo, a memória principal, se diferencia da memória secundária. Mas os microprocessadores precisam desses componentes também extras para poder operar em projetos mecatrônicos. Então nós temos o conceito de microcontroladores, que são microprocessadores com facilidades extras acopladas e integradas em um único chip. Os microcontroladores então vai vir com suas portas de entrada e saída, vai vir com a sua memória principal e com formas ou já com memória secundária embutida também. Eles são muito usados em projetos mecatrônicos e estão cada vez mais espalhados pela nossa realidade. Aqui a gente tem um exemplo de um microcontrolador com memória secundária, um chipzinho, um cartão de memória, ele tem um processador interno, ele tem memória principal interna. Então, esse cara todo aqui é um computador em si, mas é chamado de microcontrolador porque o fim dele não é exatamente ser reprogramado no dia a dia. Microcontroladores não são projetados para serem manipulados pelo usuário no dia a dia, trocando seu software, como a gente faz com o nosso sistema operacional, instalando novos softwares, mudando o sistema operacional, etc. O microcontrolador é feito para a gente programar uma vez, ele pode ter configurações, evidentemente, que o usuário pode fazer, mas o fim dele, em tese, é manter um software e controlar alguma coisa. Um sistema embarcado é projetado para controlar uma série de funções e não para ser programado pelo usuário final. Então, o conceito de sistema embarcado restringe as possibilidades de interação do usuário final.
Qual é o processo geral de projeto de sistemas mecatrônicos? Nós temos a necessidade. O processo de design começa com uma necessidade de, por exemplo, um cliente que quer alguma coisa de um projeto novo. Isso pode ser identificado pela pesquisa de mercado que está sendo usada para estabelecer as necessidades do cliente e potencial. Então, ele vai informar para a gente que ele quer algum tipo de projeto, ele quer um novo tipo de máquina de lavar, um novo tipo de controle de suspensão, um novo tipo de cafeteira, sob o conceito de mecatrônica. Uma vez que a gente entende a necessidade do nosso cliente, ou nossa própria, nós partimos para a análise do problema. A primeira etapa no desenvolvimento de um projeto é descobrir a verdadeira natureza do problema, ou seja, analisá-la. Então, essa é uma etapa importante, pois não definir o problema com precisão pode levar ao desperdício de tempo e projetos que não atenderão à necessidade. E isso é uma dor de cabeça. Muitas vezes a análise é feita de forma equivocada e acaba chegando em soluções que depois são falhas e precisam ser revisadas. E o custo é grande e a perda de tempo é grande. Então, esse é um passo do processo de projeto mecatrônico que precisa ser feito com muito cuidado. É inevitável que haja incertezas envolvidas e a gente vai procurar técnicas, e eu vou apresentar técnicas para vocês que possam suprimir a influência dessas incertezas. A gente precisa preparar uma especificação. Então, após a análise, pode ser preparada uma especificação dos requisitos. Isso indicará os problemas, ou melhor, indicará o problema, quais restrições impostas à solução e os critérios que podem ser usados para julgar a qualidade do projeto. Essas ideias todas estão embutidas nesse passo de especificação. Ao declarar o problema, todas as funções requeridas do projeto, juntamente com quaisquer características desejáveis, devem ser especificadas. Assim, pode haver uma declaração de massa, dimensões, saída de elementos, interface, requisitos de energia, ambiente operacional, padrões e códigos de prática relevantes, etc. Levantamento de requisitos é uma etapa muito importante. A gente já entendeu o problema, faz o levantamento do que o nosso projeto deve entregar por final. Em um projeto disciplinar, a gente já recebe grande parte disso mapeado, mas a gente ainda tem áreas de trabalho nessas especificações. Geração de soluções possíveis. É muitas vezes chamado de estágio conceitual. São preparadas soluções com detalhes suficientes para indicar os meios de obter cada uma das funções necessárias. Por exemplo, vai definir o tamanho das peças, dos componentes ou do projeto final em si, vai definir as formas, quais são os materiais que devem ser utilizados, custo aproximado para ver se é viável executar cada uma dessas soluções possíveis. Também significa descobrir o que foi feito antes para problemas semelhantes. Não faz sentido reinventar a roda. Então, é muito importante fazer uma pesquisa de soluções possíveis, já existentes, e tentar inventar novas soluções. Seleção de uma solução adequada. Então, você agora tem uma lista de soluções possíveis. Entre essas várias soluções, são avaliadas e a mais adequada é selecionada. A avaliação geralmente envolve a apresentação de um sistema por um modelo. Então, você geralmente faz vários modelos e tenta avaliar quais desses modelos apresenta a melhor solução dentro de custo, benefício, qualidade. Você pode fazer simulações para ver como é que ele reage com as entradas, então você pode perceber que determinadas soluções são inviáveis ou falhas de saída. Modelos e simulações são muito importantes, porque especialmente quando os tempos são curtos de entrega do projeto, quando as capacidades financeiras são restritas. 6. Produção de um projeto detalhado. Agora que a gente já tem uma solução bem definida, ou um princípio de solução definido, a gente pode fazer o detalhe do projeto, selecionando agora como ele deve ser elaborado, construído em escala final. Isso pode exigir a produção de protótipos ou maquetes para determinar os detalhes ideais de um projeto. E existem protótipos de baixa definição, idealmente eles foram utilizados na etapa anterior, e de alta definição, aí vai depender do custo necessário. Se o seu projeto já é de escala pequena, talvez não valha a pena fazer um protótipo de alta definição se você já pode fazer direto na escala correta. É equivocado pensar que a sua solução final possa ser de um produto qualquer final, possa ser um protótipo que vai ser transformado em projeto final. Então, se você está mirando um projeto final, produza um protótipo de baixa qualidade e impreciso para testar determinadas
princípios de solução finais. Se seu objetivo final é um protótipo, então tudo bem, você pode partir para determinadas imprecisões, mas o seu tempo pode ser curto, seu tempo de entrega e seu dinheiro disponível. Então, às vezes, vale a pena produzir um protótipo mais rápido para você conseguir ter certeza de algumas coisas e confirmar algumas funcionalidades, algumas capacidades, para então você produzir agora um novo protótipo de mais alta qualidade. Produção de desenhos de trabalho. O projeto selecionado é então traduzido em desenhos de trabalho, diagramas de circuitos e plantas e etc., para que então possa ser feito. Isso aí quando a gente está pensando de um projeto final, um produto final a partir de um protótipo que nós definimos. Um produto final vai exigir mais qualidade, vai exigir impressoras, vai exigir circuitos finais distantes de prototipação rápida. Então aqui tem outros detalhes de produção final dentro da indústria. A gente não deve considerar que cada estágio do processo de design apenas flui de um estágio para o outro. Então, o processo de projeto, ele não necessariamente é sequencial e não pode retornar. Em vários momentos, problemas podem ser encontrados e aí você tem que dar um passo para trás. E é importante, muitas vezes, reconhecer isso o quanto antes e dar esse passo para trás antes que saia muito, muito mais caro chegar no estágio 7 lá e ter um projeto inviável. Projetos tradicionais e mecatrônicos. O projeto de engenharia é um processo complexo que envolve interações entre muitas habilidades e disciplinas. O projeto tradicional, a abordagem que o engenheiro mecânico, a abordagem tradicional era que o engenheiro mecânico projetasse os elementos mecânicos e, em seguida, o engenheiro de controle viesse e projetasse o sistema de controle. Essa abordagem tradicional, pode ser chamada de sequencial, ela é frágil e gera projetos menos flexíveis. Considera-se que a base da abordagem mecatrônica está na inclusão simultânea das disciplinas de engenharia envolvidas. Então, logo de início, o engenheiro mecânico vai estar projetando seus elementos mecânicos, conversando diretamente com o engenheiro eletrônico, com o engenheiro de controle, para achar uma solução que possa minimizar custos, maximizar funcionalidades, mas trabalhando em conjunto, selecionando prioridades em conjunto de qualidade que se queira, prioridades de qualidade que se queiram entregar no projeto. Considere o design, por exemplo, de controle de temperatura para um sistema de aquecimento central doméstico. Um projeto como esse pode ser tradicionalmente resolvido, por exemplo, com um termostato bimetálico em um sistema de controle de circuito fechado. Então, você, na verdade, tem um termostato, ele deforma conforme a temperatura, e ele liga ou desliga uma chave de aquecimento. Esse tipo de projeto, ele é pouco flexível e é uma solução basicamente mecânica. Nós temos, no entanto, uma solução multidisciplinar para o problema que pode ser usar um sistema controlado por microprocessador. Um sistema como esse pode usar um sensor de temperatura, ter controle de horas de liga e desliga, tem controle de intensidade, tem controle de N outros fatores. Para essa solução sair, aí você precisa escolher em conjunto o seu sistema de aquecimento, o seu atuador, qual é o seu sensor, das opções diversas de sensores que podem ser utilizadas e qual vai ser o método de controle, a depender dos atuadores e sensores envolvidos e da forma como você vai coletar esses dados. Então, o projeto é muito mais, digamos assim, complexo, envolve mais engenharias, mas o resultado final é muito mais interessante. Sistemas. A criação de um modelo de sistema permite que possam ser feitas previsões quanto ao seu comportamento, ou seja, entendendo o que ele faz quando recebe uma entrada e o que ele entrega com essa entrada na saída dele. Tais modelos envolvem desenhar diagramas de blocos para representar os sistemas. Então, aqui à direita nós temos alguns diagraminhas de blocos super simplificados de alguns sistemas, uma mola, um motor, um termômetro. O termo modelagem é usado quando representamos o comportamento de um sistema real por equações matemáticas. Então, as equações representando a relação entre as entradas e saídas do sistema. Por exemplo, uma mola pode ser considerada como um sistema que tem uma entrada de força K, ou força F, e uma saída de extensão X. Então, aqui tem uma força F aplicada e uma saída de extensão X.
A equação usada para modelar a relação entre a entrada e a saída pode ser K da constante da mola versus X e para gerar uma força específica, ou a extensão, depende do que a gente quiser aqui. Um outro exemplo é um motor, pode ser pensado como um sistema que tem como entrada energia elétrica e como saída a rotação de um eixo. Então aqui a gente tem a entrada de energia elétrica e a saída de um eixo. A gente está falando aqui de sistemas bem simplificados, uma entrada e uma saída. Claro que sistemas mais interessantes, mais elegantes vão ter múltiplas entradas e múltiplas saídas, e às vezes múltiplos componentes envolvidos aqui. A gente vai chegar lá, mas é importante que a gente tenha essa noção da simplificação de sistemas para que a gente possa fazer projetos mecatrônicos. Os envolvidos em um projeto mecatrônico geralmente têm essa noção, mas para sincronizar todas as partes envolvidas, programadores, engenheiros de controle, engenheiros de mecânica, engenheiros de eletrônica, para sincronizar todos esses envolvidos, a gente tem que falar sobre determinados princípios que podem ser basais para alguns, ou muito conhecidos para alguns e menos conhecidos por outros. Um sistema pode ser pensado como uma caixa ou diagrama de bloco que tem uma entrada e uma saída. Aqui nós temos exemplos de um motor, uma mola e um termômetro. No caso do termômetro, a gente está falando aqui de um sistema de sensoriamento, nem um atuador, né? A gente está falando de um sistema que recebe temperatura e tem como saída um número em uma escala específica. A resposta de qualquer sistema a uma entrada não é instantânea. Então, essa é uma complicação da modelagem de sistemas. Por exemplo, para o sistema de mola, embora a relação entre a entrada seja a força F e a saída, a extensão, seja dada como F igual a Kx, isso só descreve a relação quando ocorrem condições de regime permanente. Até o regime permanente ser alcançado, nós temos um período de transição. Então aqui a gente tem o tempo passando, a extensão pela aplicação da força e a leitura final de qual será essa extensão alcançada depois de um tempo. Esse outro exemplo aqui embaixo, a gente tem eletricidade alimentando um aquecedor e esse aquecedor fazendo a temperatura da água subir. Esse aquecimento não é instantâneo também, então nós temos a passagem do tempo aqui, aproximadamente 2 minutos, até que a temperatura da água se estabeleça. Isso é uma complicação nos projetos mecatrônicos e não pode ser desconsiderada de forma nenhuma. É útil, inclusive, considerar um sistema como uma série de blocos interconectados, cada um desses blocos tendo uma função específica. Na verdade, sistemas mais elegantes envolvem mais de um bloco de modelar alguma coisa. Então, aqui no exemplo, por exemplo, nós temos um sistema formado por um pedal de aceleração e um motor de um carro. O pedal de aceleração recebe a força que a gente aplica nele, ele transforma isso em informação de combustível, que é entregue para um motor, e o motor agora vai gerar uma determinada velocidade através de uma estrada. As linhas desenhadas para conectar as caixas indicam um fluxo de informações na direção indicada por uma seta, e não necessariamente conexões físicas. Então, observem que essa é uma simplificação de sistema. São 2 sistemas conectados, mas a implementação disso é muito mais complexa, de um sistema de injeção eletrônica, transmissão envolvida e etc. Mas aqui a gente pode simplificar e tentar estudar diretamente a relação de quanto de combustível que vai ser entregue para um motor a combustão. E essa informação aqui, essa setazinha aqui apontando combustível, não quer dizer, logicamente, que sai combustível do pedal para um motor. Nós podemos fazer esse tipo de simplificação, ainda tentando entender um sistema complexo, e em partes, em determinados componentes do sistema, criando sistemas conectados. Os sistemas de medição são muito, muito, muito importantes em projetos mecatrônicos. Podem, em geral, ser considerados compostos por 3 elementos básicos. Nós temos um sensor que responde à grandeza medida, dando como saída um sinal relacionado àquela grandeza. Então, aqui no exemplo embaixo, nós temos uma determinada quantidade, no exemplo aqui especificamente temperatura. Esse sensor reage à temperatura gerando um sinal relativo àquela grandeza. Não precisa estar naquela unidade, logicamente, então não vai estar entregando a informação em Celsius exatamente. Ele vai dar uma informação relativa àquela grandeza, um sensor qualquer. Pode ser, por exemplo,
o diferença de potencial para você fazer uma associação dessa diferença de potencial com um valor de temperatura em uma determinada escala, em Fahrenheit, em Celsius. Um condicionador de sinal pega o sinal do sensor e manipula em uma condição que seja adequada para exibição ou, no caso de um sistema de controle, para uso e para exercer o controle especificamente. Então, a gente tem aqui no exemplo um condicionador de sinal, é um amplificador dessa diferença de potencial para que esse sinal possa ser processado pelo próximo componente. E, por fim, um sistema de exibição que exibe a saída do condicionador de sinal. Pode não ser de saída exatamente, mas pode ser, ou melhor, de exibição exatamente, mas pode ser um sistema de saída qualquer que entregue essa informação ou que processe essa informação em algum sistema de controle. Então, nós estamos falando de sistema de medição e nós temos pelo menos 3 problemas aqui envolvidos: o sensoriamento, a condicionamento do sinal e depois a entrega desse sinal para outro componente. Existe também o problema do sistema de controle, que aí fica mais interessante ainda. Nós temos o sistema de controle, pode ser pensado como um sistema que pode ser usado para controlar alguma variável para algum valor particular. Por exemplo, um sistema de aquecimento central, onde a temperatura é controlada para um determinado valor. Eu quero manter a temperatura de uma determinada sala de aula em 23 Celsius. 2. Controlar uma sequência de eventos. Então, por exemplo, uma máquina de lavar roupa, que quando os mostradores são ajustados, por exemplo, para lavagem de roupa suave, e a máquina é controlada por uma determinada ciclo de lavagem, ou seja, uma sequência de eventos apropriada para aquele tipo de roupa. Ela tem que fazer uma determinada sequência, numa determinada intensidade de lavagem, uma quantidade de água, uma quantidade de sabão, e etc. Essa sequência de eventos é uma outra forma de aplicação de controle. Controlar se um evento ocorre ou não. Por exemplo, uma trava de segurança em uma máquina de lavar, por exemplo, onde ela não pode ser operada até que a operação esteja definida, encerrada ou determinada ponto de segurança. Então, impedir ou fazer com que um evento ocorra é também uma missão de um sistema de controle. Feedback. A temperatura do corpo humano, a menos que você esteja doente, permanece quase constante, independentemente de estar em um ambiente frio ou quente. É a missão do nosso corpo, né? Para manter essa constância, o seu corpo possui um sistema de controle de temperatura. Se sua temperatura começar a subir acima do normal, você sua. Isso faz com que você diminua sua temperatura, por exemplo. Se sua temperatura começar a baixar abaixo do normal, você pode começar a estremecer, por exemplo. Então, seu corpo está tentando compensar e trazer a sua temperatura para um nível específico. Ambos são mecanismos que são usados para restaurar a temperatura do corpo de volta ao seu valor normal. O sistema de controle está mantendo a constância da temperatura. O sistema de uma entrada de sensores, um sistema tem uma entrada de sensores que informa qual é a temperatura e em seguida compara esses dados com o que deve ser a temperatura adequada e fornece a resposta apropriada para obter a temperatura necessária. Esse é um exemplo de controle de feedback ou de realimentação. Existe uma informação sendo reentrada para fazer uma análise e tentar achar a saída, levar a saída adequada. Então aqui nós temos a temperatura necessária para o corpo humano como referência, nós temos o sistema de controle de temperatura do corpo humano, a saída atual de temperatura do corpo humano, um feedback aqui de entrada com a temperatura atual do corpo humano, essa temperatura tem que ser comparada com a temperatura necessária, nossos 36,5, e finalmente o corpo humano pode tomar uma decisão de como fazer com que a temperatura suba ou desça conforme a necessidade. Existem outros exemplos, por exemplo, um controle de temperatura de um sistema de aquecimento de uma casa. Então, nós temos a referência de temperatura que a gente quer que a casa permaneça, nós temos a temperatura atual, do espaço que está sendo monitorado, uma sala qualquer. Essa temperatura atual é causada pelo sistema de aquecimento, mas o sistema de aquecimento também precisa dessa temperatura para comparar com a temperatura de referência. A partir das duas informações, o sistema de controle de temperatura pode tomar uma decisão como aumentar o aquecimento, diminuir o aquecimento para poder manter a temperatura da sala estável. Uma outra opção também pode ser um sistema de controle de posicionamento de mão. Pode ser a mão humana, pode ser uma mão robótica, tanto faz. A gente precisa de uma definição da posição necessária para aquela mão
entrando para um sistema de controle que recebe a posição atual em relação a um determinado lápis que a gente quer capturar, por exemplo. Essas duas informações são comparadas e aí tomada de decisão é feita para fazer uma aproximação adequada em direção a determinado objetivo. São todos exemplos. Sistemas de malha aberta são dois conceitos muito importantes para nós. Existem duas formas básicas de sistema de controle, sendo uma chamada de malha aberta e outra de malha fechada. A diferença entre malha aberta e malha fechada pode ser compreendida com exemplos simples. Imagina que nós temos uma lareira elétrica para tentar atender o aquecimento de uma determinada sala. Essa lareira, ela tem um interruptor de seleção que permite selecionar um elemento de aquecimento de 1 kW ou de 2 kW. Se uma pessoa usar o elemento de aquecimento para aquecer a sala, ela pode simplesmente ligar o elemento de 1 kW de potência se a sala não precisar estar a uma temperatura muito alta. É um julgamento sentimental que o usuário vai tomar. Ele vai decidir, não, vou botar só 1 kW aqui. A sala aquece e atinge uma temperatura que só é determinada pelo fato do elemento de 1 kW ter sido ligado e não o elemento de 2 kW. Se houver qualquer mudança nas condições, talvez alguém abrindo uma janela, não há como ajustar a saída de calor para compensar. Este é um exemplo de controle de malha aberta. Não há informação de retorno, não há feedback ao elemento para ajustá-lo e manter uma temperatura constante. Então aqui nós temos um gráfico, um diagraminha mostrando o sistema de controle de malha aberta. Então há uma tomada de decisão, você aciona um determinado atuador, o controlador é uma pessoa, é ativado manualmente, então manualmente um determinado switch, uma chave é ligada, a potência elétrica alimenta uma lareira e a lareira vai mudar a temperatura da sala. Para quanto? Bom, vai depender das condições da sala, vai depender se as condições vão mudar ou não, mas a única interferência que vai ser feita é que a energia vai estar sendo entregue para a sala. Um sistema de aquecimento com elemento de aquecimento pode ser feito em circuito fechado se a pessoa tiver um termômetro. Então não precisa de grandes coisas para você poder ter um exemplo de sistema de malha fechada. Na malha fechada, a pessoa pode estar usando um termômetro na mão, ela toma a decisão de ligar a 1 kW, vê se depois de um tempo a temperatura agrada ela o bastante, baseada não só no seu sentimento, mas num número apresentado num termômetro. Com o termômetro, ela agora pode decidir se ela vai desligar esse elemento de 1 kW, ligar o de 2 kW para aumentar o aquecimento e assim por diante. Então nós temos aqui a entrada com uma temperatura que se gostaria que a sala tivesse, a comparação com a temperatura atual observada, a temperatura observada no termômetro, uma diferença informada para um controlador, que nesse caso é uma pessoa. A pessoa vai tomar uma decisão de ligar uma chave. A chave vai ser a de 1 kW, vai ser de 2 kW ou vai ser de desligar o sistema completamente. Essa tomada de decisão vai modificar o comportamento da lareira de aquecimento e isso vai levar a uma nova temperatura. Essa nova temperatura vai ser medida pelo termômetro, por exemplo, e você vai ter um ciclo de malha fechada. Os sistemas de malha aberta têm a vantagem de ser relativamente simples e, consequentemente, de baixo custo. Geralmente com boa confiabilidade no sentido de robustez. Não tem sistema de sensores, não tem mais nada, você liga um determinado dispositivo, um atuador e pronto, ele está atuando e foi. No entanto, eles não são muito precisos e uma vez que não há correção de erro, você tem que aceitar os resultados. O sistema de malha fechada tem a vantagem de ser relativamente prático ou precisos em combinar os valores reais com os valores exigidos, no caso aí de exemplo de temperatura. Eles são, no entanto, mais complexos, portanto mais caros, com maior chance de quebra como consequência de maior número de componentes. Mas esse é o nosso principal alvo, né? Sistema de malha fechada. Quais são os elementos básicos de um sistema de malha fechada? Um sistema básico em malha fechada é composto por 5 elementos. O elemento de comparação, que compara o valor requerido ou de referência da condição variável que está sendo controlada com o valor medido que está sendo alcançado e produz um sinal de erro. Pode ser considerado como um sinal de adição do sinal de referência, que é positivo, ou sinal de valor medido, que é negativo,
e assim por diante. Então, mas no fim das contas, você vai ter um sinal de erro, subtração do sinal de referência em relação ao sinal medido. O símbolo em geral para um elemento nos quais os sinais são somados é um círculo com um segmentozinho lá dizendo que é uma subtração. O elemento de controle, e eu já vou mostrar um diagrama para vocês com todos esses elementos identificados, mas o elemento de controle decide qual ação tomar quando o interruptor, qual ação tomar quando recebe um sinal de erro. Pode ser, por exemplo, um sinal para operar um interruptor, abrir uma válvula, a tomada de decisão dele. O plano de controle utilizado pelo elemento pode ser apenas um fornecedor, ou para fornecer um sinal que liga ou desliga quando há um erro, como em um termostato, ou talvez um sinal que abre ou fecha uma válvula proporcionalmente de acordo com o tamanho do erro. Aí é mais interessante. Liga e desliga, as possibilidades são menores. Ajustar uma válvula para X% de abertura, ou menos, ou um pouquinho mais, aí é mais interessante para nós. Elemento de correção. O elemento de correção produz uma mudança no processo para corrigir ou alterar a condição controlada. Assim, pode ser um interruptor que liga um aquecedor e aumenta a temperatura do processo, ou uma válvula que abre e permite que mais líquido entre no processo. Então, a gente está falando dos elementos corretores, são os elementos atuadores, enfim. O elemento do processo em si, o processo é o que está sendo controlado. Pode ser um cômodo de uma casa com a temperatura controlada por um tanque, ou um tanque de água com o nível controlado. O processo é um elemento. E existe o elemento de medição, que é muito importante. O elemento de medição produz um sinal relacionado à condição variável do processo que está sendo controlada. Pode ser, por exemplo, um interruptor que é ligado quando uma determinada posição é alcançada, ou um termopar que fornece uma força eletromotriz proporcional à temperatura. Mas a gente precisa de um elemento de medição. Aqui a gente tem um diagrama mostrando esses componentes separados. Então a gente tem elemento de comparação, que recebe um valor de referência e um sinal medido. Aqui o símbolo típico de um elemento de comparação, o círculo com o xizinho dentro, os sinais de subtração e soma. Nós temos o sinal gerado de erro, que vai para o elemento de controle, que toma a decisão do que deve ser feito e como deve ser feito. O elemento de controle informa o elemento de correção. Pode ser a válvula em si, pode ser uma chave que vai ser manipulada. O elemento de correção influi no elemento de processo. Reparem, aí é a temperatura que a gente está controlando, aí é o nível de água que a gente está controlando, o processo que a gente está manipulando ou controlando. O processo sendo modificado gera uma informação. E essa informação tem que ser medida por um dispositivo de medição. Um medidor de nível, um medidor de temperatura, que vai retornar e fechar o ciclo aqui do nosso controle de malha fechada. Falando especificamente do exemplo de circuito de malha fechada para uma pessoa que controla a temperatura de uma sala, os vários elementos podem ser identificados assim. Ó. A variável controlada é a temperatura ambiente. O valor de referência é a temperatura ambiente necessária ou requerida, o que a gente quer da temperatura ambiente. O elemento de comparação é a pessoa que compara o valor medido com o necessário, com o valor necessário de temperatura. O sinal de erro é a diferença entre a temperatura medida e a necessária, também calculada pela pessoa. A unidade de controle em si é a pessoa, no nosso exemplo. E a unidade de correção é o interruptor no fogo, ou nesse caso, na lareira. O processo é o aquecimento causado pelo fogo ou pela lareira. E, por fim, o dispositivo de medição é o próprio termômetro. Nós temos os elementos principais e os subelementos aqui, que nos interessam. Variável controlada, valor de referência, elemento de comparação, sinal de erro, unidade de controle, unidade de correção, processo, dispositivo de medição. Um sistema de controle automático para esse ambiente, para o controle de temperatura desse ambiente, pode envolver o elemento termostático. Então, num outro exemplo, se a gente tirar a pessoa da jogada e botar um controle automático, nós podemos ter esse exemplo aqui embaixo. Os elementos ainda estão aqui. Tem que ter o elemento de comparação, tem que ter o controlador, tem que ter o switch, tem que ter o aquecedor, tem que ter o sistema de medição, tem que ter esses caras todos. Mas percebam que a gente pode ter um elemento que cobre, um elemento físico, que cobre mais de um dispositivo, que cobre mais de um elemento. Se a gente usar o elemento termostático, ele vai servir para comparação da temperatura desejada, ele vai servir de controlador para tomar a decisão do que deve ser feito, e vai ser o switch em si, vai ser a chave em si, que vai ligar ou desligar o elemento aquecedor, por exemplo. Então a gente pode ter
um sistema de controle de malha fechada em que determinados componentes, na verdade, são resolvidos por um componente maior, por um elemento físico maior. Mas o conceito ainda tem que estar lá, tem que ter o controlador, tem que ter o switch. Um outro exemplo de controle de malha fechada pode ser um exemplo de controle de caixa d'água, por exemplo, nível de água em determinada caixa d'água. A gente sabe que um dispositivo como esse funciona, por exemplo, com a esfera de boia, na verdade, que fica subindo ou descendo conforme o nível da água. Se ela subir bastante, conforme a entrada de água aumenta aqui, essa alavanca muda de posição e acaba fechando a entrada de água para dentro da caixa d'água. Se a caixa d'água esvaziar, o nível vai baixar e a esfera aqui, a boia, vai acabar baixando junto e liberando mais água para dentro da caixa d'água. E isso também é um sistema de controle que pode ser visto como um sistema composto. Então nós temos aqui, ó, nível de referência, a configuração inicial da posição da boia, que ela pode ser modificada aqui para cima ou para baixo, para você ter um nível de referência maior ou menor de água. Então, você pode mudar essa configuração aqui. O nível medido em si é a posição da boia em relação à água. Isso dá uma determinada diferença que vai gerar um ângulo em relação aqui da alavanca. Esse sinal de erro vai acabar fazendo o controle acontecer. Acaba sendo um componente grande aqui, ó, de alavanca reposicionada e a porta de entrada aqui de água, que é a nossa unidade de correção. O mesmo elemento acaba fazendo tudo aqui de uma vez só. Por fim, o processo em si é o nível de água no tanque que a gente está querendo controlar e a variável controlada é o nível em si. Então, a medição do nível em si tem que ocorrer por algum tipo de medida ou de medidor que a gente já identificou, que é a flutuação da bola que manipula a alavanca, a bola na alavanca. Os sistemas de controle analógico e digital, esses são dois conceitos muito importantes para nós na área de mecatrônica. A gente precisa ter noção de que existem formas diferentes de sinal, que a gente vai precisar tratar eles. Sistemas analógicos são aqueles em que todos os sinais são funções contínuas do tempo e é a amplitude do sinal que é uma medida da variável. A gente está interessado em determinado valor, geralmente os valores no mundo real são medidos como ocorrem analogicamente, a gente é típico. E os sinais que nós vamos processar, especialmente em sistemas mecatrônicos usando microcontroladores, são digitais. Esses sinais analógicos têm que ser representados como sinais digitais. Os sinais digitais podem ser considerados uma sequência de liga e desliga, sendo o valor da variável representada pela sequência de pulsos liga e desliga. Existem formas diferentes de sinais digitais, é verdade, mas esse é um tipo específico e comum na nossa área que a gente precisa conhecer. Então, se a gente quiser representar um determinado comportamento de um sinal analógico, a gente pode ter como exemplo esse sinal analógico aqui de uma tensão que está variando no tempo e está gradativamente sendo reduzida com o tempo passa. Um sinal digital, na verdade, acaba sendo uma amostragem desse sinal analógico. Então, de tempos em tempos, eu meço o valor desse sinal analógico e converto isso em um sinal digital, um tipo de capturador de sinal aqui para saber qual é o valor. Aí, digamos que eu medi aqui e descobri que esse valor é um valor analógico de 7 volts, perfeito. Como que eu posso representar isso no sinal digital? Determinados dispositivos vão usar pulsos. Então, eu posso ter um sinal digital aqui, que pode ser a variação de uma corrente, pode ser a variação de uma resistência, pode ser a variação de uma tensão específica, mas ser sempre um valor de zero e um valor de ligado, sempre o mesmo valor. Para representar especificamente 7 volts, eu posso usar 3 pulsos. É uma configuração de código para esse sinal específico. Com o tempo passando, eu meço novamente o sinal analógico e descubro que ele ainda está em 7 volts. Perfeito, eu gero 3 pulsos. Então, um pulso, outro pulso, outro pulso, está representando 7 volts. Meço novamente o sinal analógico e descubro agora que ele está em 6 volts. Esse tempo de medição aqui pode ser chamado de pooling, né? Ou a frequência de amostragem, de quanto tempo eu vou lá e descubro qual é o valor que eu quero representar como sinal digital. Descubro que são 6 volts e na minha codificação, 6 volts são 2 pulsos e um espaço sem pulso. Por fim, depois do mesmo tempo de amostragem, idealmente o mesmo tempo de amostragem, pode haver variações muito sutis aqui nesse tempo, nesse intervalo, depende do método de cálculo para determinar o tempo aqui entre uma amostragem e outra, mas geralmente ela tem que ser contínua, né, constante, esse tempo aqui.
você vai medir novamente e descobre, por exemplo, 4 volts. Para codificar 4 volts, você pode ter um sinal digital que representa esses 4 volts com um pulso. Repare que não necessariamente a gente pode ter códigos para todos os valores possíveis. A gente pode ter valores de 3,5 volts, a gente pode ter valores de 4,5 volts, e a gente não vai ter um código para representar com pulsos. Isso diminui a resolução da nossa medição, e isso pode ser um problema. Aqui a gente está fazendo um exemplo grosseiro. Geralmente as resoluções são melhores do que 1 volt, mas você pode precisar de mais resolução do que meio volt, do que 0,1 volt, do que 0,01 volt, do que milivolt, do que microvolt. E aí, se você precisa disso, depende do seu contexto, depende do seu equipamento, você precisa conhecer medidores e sensores e ter certeza que seu sistema de medição é apurado bastante para essa necessidade, ou você precisa mudar de escala. Isso é um problema em vários níveis que precisa ser observado com cuidado na área de mecatrônica. Então, o sistema de controle digital geralmente precisam de conversores analógicos digitais para as entradas. Como a maioria das coisas acontece no mundo real como valores analógicos, nós precisamos medir como valor analógico, converter isso em sinal digital e processar e entregar isso para algum sistema de controle, algum sistema de processamento. Ao mesmo tempo, como a gente vai agir no mundo real, e geralmente o mundo real é analógico, nós precisamos de conversores digital analógicos para as saídas. Então, pega o valor digital que foi computado, processado por um processador, um microcontrolador, e transforma isso num valor analógico que possa efetivamente interagir no mundo real. Isso permite operações controladas por um programa, e agora a gente entra uma seara mais interessante, onde a gente pode ter código de programação. Programas, microcontroladores que intervenham no mundo real. Os controladores, os ADCs e os DACs são muito importantes nesse processo para que a gente consiga fazer controle no mundo real, usando lógica de programação. Então aqui a gente tem um exemplo genérico demonstrando um sistema de controle de malha fechada, recebendo um controle digital, usando um conversor analógico digital aqui, usando agora a unidade de correção, como um sistema de controle precisa ter para poder interferir num processo, medida no mundo real analógica, convertida para digital pelo ADC e assim por diante. Então nós temos um laço aqui de repetição, onde o ADC e o DAC entraram para permitir essa interferência de um controle digital no mundo analógico. Um exemplo do mundo real, nós podemos ter aqui um microcontrolador que faz o papel completo. Geralmente os microcontroladores têm conversores analógicos digitais embutidos e digital analógico embutido também. Então você vai utilizar um microcontrolador qualquer, o microcontrolador facilita a sua vida por ter essas facilidades já embutidas. Então você teria que produzir ou construir algum dispositivo que fizesse essas conversões aqui para você. Controle sequencial. Controle sequencial é a ideia de que você pode precisar manipular um determinado processo em que eventos precisam acontecer em determinada sequência. Situações em que o controle é exercido por itens que são ligados ou desligados em determinados horários ou valores pré-definidos para controlar processos e fornecer uma sequência de etapas de operações pré-definidas. A gente precisa, por exemplo, concluir a etapa 1, para depois fazer a etapa 2, para depois concluir a etapa 2, entrar na etapa 3 e assim por diante. A gente já entendeu que o sistema pode ser bastante complexo, e agora a gente precisa entender que o sistema pode ser complexo e manipular etapas diferentes. O termo controle sequencial é usado quando o controle é tal que as ações são ordenadas estritamente em uma sequência controlada por tempo ou evento. Tal controle pode ser obtido por um circuito elétrico com conjuntos de relés ou interruptores operados por cames que são conectados de forma a fornecer a sequência necessária. Esse é um dispositivo mais antigão, que ele tem essa forma circular, mas com umas partes retas. Essas superfícies retas ficam conectadas ou encostadas aqui em um determinado switch de contato, e quando um tempo passa, esse dispositivo aqui é rotacionado, chamado de CAM ou CAN, é um CAM Operated Switch. Esse dispositivo aqui, ele sendo rotacionado em uma velocidade devagarzinha, vai suavemente empurrar esse switch para ele fechar um contato, e aí o tempo controlado dessa rotação vai determinar a ligação de algum determinado dispositivo ou o início de uma segunda etapa, uma primeira etapa e assim por diante. Então, quando ele rotaciona,
a chave é fechada e alguma coisa acontece. Ela pode, inclusive, fechar a chave, disparar outro dispositivo como esse, que começa a ser rotacionado, e depois que ele terminar de rotacionar, vai ligar uma outra coisa e assim por diante. Então, é um exemplo de como fazer controle sequencial usando dispositivos eletromecânicos. Modernamente, nós podemos usar sistemas de controle que são microcontrolados. E aí a facilidade é muito grande. Nós podemos ter um relógio para determinar o tempo de amostragem dos sinais e quando os eventos vão ocorrer. Nós podemos ter um código de programa que manipula uma unidade de controle. Essa unidade de controle vai, por exemplo, no exemplo aqui, é uma máquina de lavar, controlar a bomba para entregar água na máquina no processo que a gente está querendo controlar, que é o processo de lavagem em si, né? Então a gente tem que controlar bomba em determinado momento para encher de água e parar essa bomba. Depois a gente tem que controlar a válvula de entrada ou de saída de água durante esse processo daqui. Em algum momento às vezes a gente tem que aquecer a água antes, ou aquecer a água durante, ou aquecer a água talvez depois. Acho que não, mas durante ou antes a gente pode precisar manter o aquecimento. A gente pode precisar aquecer para fazer secagem das roupas. A gente pode manipular o motor, e esse motor pode ser acionado em conjunto, em paralelo, antes ou depois desses elementos, dependendo do tipo de lavagem. Aí tem a lavagem molho, tem a lavagem suave, tem a lavagem pesada, tem um monte de tipo de lavagem, de sequências possíveis que podem ser acionadas aqui para gerar determinados tipos de lavagem. As saídas desse processo pode ser o nível da água dentro do tanque, que precisa ser controlado em algum momento, a temperatura da água dentro do tanque, a velocidade do tambor dentro da máquina de lavar, e se a porta está aberta ou fechada para manter a segurança do processo. Então, tudo isso daqui gera feedback, gera realimentação para a unidade de controle, que é manipulada por um programa, e as tomadas de decisão do processo de lavagem vão sendo feitas aqui. Chegamos finalmente em controlador lógico programável, o CLP, famoso CLP. Em muitos sistemas simples, pode haver apenas um microcontrolador embutido. Esse microcontrolador é um microprocessador com memória integrada em um chip que foi especificamente programado para uma tarefa em questão. Uma forma mais adaptável é o controlador lógico programável, o CLP. Esse é um controlador baseado em microprocessador que usa memória programável para armazenar instruções e implementar funções como lógica, sequência, temporização, contagem, aritmética para controlar eventos, e pode ser prontamente reprogramado para diferentes tarefas. A figura aqui mostra a ideia geral de um micro ou de um CLP. Não é muito diferente da cara que você poderia ver com uma implementação em microcontrolador mais genérico. Mas tem aqui as entradas possíveis, um programa que foi implementado dentro desse CLP e as saídas possíveis. Os controladores lógicos programáveis são amplamente utilizados na indústria, onde liga e desliga, o controle de liga e desliga é muito necessário. Então aqui nós temos que, por exemplo, eles podem ser usados no controle de processos, onde um tanque de líquido deve ser enchido e depois aquecido em uma temperatura específica antes de ser esvaziado. Os CLPs são muito robustos e eles são relativamente mais fáceis de programar do que microcontroladores ou dispositivos de prototipagem rápida que usam linguagens de programações mais avançadas. Então, eles sendo muito robustos, eles aguentam temperaturas na indústria, aguentam um ambiente severo que a indústria pode oferecer para a operação de determinados dispositivos. Os CLPs são feitos para ambientes severos e têm linguagem de programação simplificada. Tem gente que pode argumentar que os sistemas System on a Chip, a gente pode estar falando de computadores embutidos, computadores PCs mesmo, do tipo PC embutidos ou outros tipos do tipo ARM. A gente pode estar falando de Raspberry, por exemplo, a gente pode estar falando até de Arduino, a gente pode estar falando de diversos outros dispositivos que permitem ser um sistema completo de programação, que tem sistema operacional, que podem ter fins mais complexos. Esses poderiam ser alternativas aos CLPs. No entanto, os CLPs são mais simples de configurar, é mais fácil você treinar uma equipe que manipula um CLP. Eles têm a linguagem de programação simplificada e são feitos para condições severas. As plataformas de prototipagem rápida são para prototipagem, então não são feitos para ambientes mais severos.
Existem versões das plataformas de prototipagem, como o Arduino, que são feitos de forma mais robusta para poder operar em condições severas, mas a flexibilidade que elas oferecem aumenta a complexidade. Então, um Raspberry, por exemplo, ou um Arduino, mesmo que seja sendo projetado para operar num ambiente mais severo, ele vai ser mais complexo de operar e de dar manutenção. Isso é um problema para a indústria. Então, CLP são muito utilizados e ainda devem ser utilizados por muito tempo por suas facilidades de robustez e facilidade de manutenção. Por último, eu quero apresentar a vocês o sistema de controle de gerenciamento de um motor a combustão. O sistema de gerenciamento do motor de um automóvel é responsável por gerenciar os requisitos de ignição e combustível do motor. Com o motor de combustão interna de 4 tempos, existem vários cilindros, cada um com um pistão conectado a um virabrequim comum. E cada um deles realiza uma sequência de operações de 4 tempos. Quando o pistão se move para baixo, uma válvula se abre e a mistura de ar combustível é puxada para dentro do cilindro. Então aqui a gente está vendo que o pistão está se movendo para baixo e a mistura de ar combustível é sugada para dentro do cilindro. Quando o pistão se move novamente, ele começa a comprimir o fluido, comprimir a mistura dentro do pistão. Depois de um determinado tempo, com determinada compressão escolhida aqui, a gente tem a vela de ignição que causa a expansão dos gases, a explosão em si, e o pistão pode se mover novamente para baixo. A depender do momento que isso ocorre, seja na subida ou na descida, isso pode ser controlado para ganhar velocidade ou diminuir velocidade. Ao mesmo tempo, você tem que controlar também a qualidade da mistura. Mais ar ou mais combustível. Esse processo como um todo aqui é bastante complexo e feito de forma mecânica ou eletromecânica, ele é limitado na sua precisão. Com o sistema mecatrônico, nós conseguimos ter muito mais controle do tempo e da qualidade da mistura que está sendo injetada dentro dos pistões. Esse processo pode ser visto através desse sistema composto aqui, onde a gente tem o tempo de ignição, a gente tem a definição da mistura de ar e combustível, a gente tem o controle da válvula de injeção de combustível, alimentando controlando especificamente o que o motor deve fazer. Isso leva a alguns sinais de realimentação, velocidade do motor, a posição do virabrequim, o tempo que a ignição ocorreu, a temperatura do motor, a posição do acelerador e o fluxo da massa de ar na saída, né, dos gases sendo exauridos aqui. Então, todas essas informações reentram para um sistema microprocessado para tomar decisões de altíssima precisão sobre esses 3 elementos, que é o tempo de ignição, a mistura de ar e combustível e a válvula de injeção. Isso, meus amigos, com um sistema mecatrônico, com um projeto mecatrônico, fez a gente evoluir demais na nossa indústria e na nossa controle de desempenho, de eficiência dos nossos veículos. Eu fecho por aqui. Aqui são nossas referências principais. Eu estou usando especialmente o livro do William Bolton, Mechatronics, 7ª edição, referência de 2019. Nós temos ainda a referência do Schunk, que é o Design Theory e Methods Using CAD e CAE. Isso fica sendo mais utilizado no próximo vídeo. Isso é uma referência de 2014. Ainda tem de referência aqui o livro do Chet e do Koch, Mechatronic System Design, referência de 2011. E nós temos também a referência do João Rosário, Princípios de Mecatrônica, referência de 2004.